Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Rome, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2022. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e realizada em português com tradução simultânea para o inglês, acompanhada dos slides disponíveis na central de resultados do nosso website de Relações com Investidores, no endereço www.home.com/investidores. Durante a apresentação, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, mais instruções serão fornecidas posteriormente. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do segundo trimestre de 2022 e, na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora, passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano. Obrigado, Raíssa. Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da Home. 2022 vem sendo um ano com muitas oportunidades e desafios. Continuamos com uma entrada de pedidos bastante positiva, que resulta em uma carteira muito sólida para os próximos trimestres. Na unidade de máquinas Home, os destaques foram a entrada e a carteira de pedidos. O mercado externo e o mercado doméstico continuam demandando máquinas Home e o negócio de locação vem crescendo de maneira importante. Na unidade de fundidos e usinados, continuamos a crescer a receita, com melhora das margens comparado com o primeiro trimestre. Além disso, mantivemos uma carteira bastante robusta, decorrente da ótima entrada de novos pedidos para todos os setores de atuação. Na unidade de negócios Burkhardt & Weber, nossa operação na Alemanha, tivemos novamente uma boa entrada de pedidos, já incrementando a carteira para 2023. Ainda temos muitos desafios para atingirmos nossos objetivos de 2022, com receitas concentradas no último trimestre. O resultado da BW deve ser visto de maneira anual, pois o ciclo de produção e receita é mais longo. Apesar de uma ligeira queda de margens no segundo trimestre, nosso time está confiante na recuperação gradual das margens para os próximos trimestres e focado em capturar as novas oportunidades e executar com excelência. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fábio, que irá detalhar os resultados desse trimestre. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Cassiano. Primeiramente, bom dia a todos que estão participando da teleconferência da Home relativa ao segundo trimestre de 2022. Vamos passar um pouquinho pela apresentação, procurando detalhar os principais eventos ocorridos ao longo do segundo trimestre agora de 2022. Iniciando pelo slide número 3, onde tem os destaques do trimestre, os dois principais destaques que houve foram: primeiro, a entrada de pedidos, que superou 480 milhões de reais no segundo trimestre e apresentando um crescimento de aproximadamente 36% em relação ao segundo trimestre de 2021. Nós tivemos o crescimento em todas as unidades de negócio, né? Em primeiro lugar, a unidade de máquinas Home, né? Esse crescimento ele ocorreu tanto em valor monetário,
né, quanto também em quantidade de máquinas, né, mostrando que o mercado em 2022 continua demandando máquinas e equipamentos, né, e tanto no mercado que foi também decorrente da retomada dos mercados, mas principalmente da consolidação das novas gerações de máquinas que nós lançamos nos últimos anos, que são linhas já bastante consolidadas no mercado doméstico e que agora começam a se consolidar também no mercado externo. Ainda em relação à entrada de pedidos, a unidade de fundidos e usinados, que já havia tido no segundo trimestre de 2021 uma entrada de pedidos bastante substancial, apresentou um crescimento adicional de aproximadamente 20%, tanto no segmento de peças de grande porte para energia, quanto dos demais segmentos atendidos, que demonstraram um crescimento, uma recuperação bastante importante ao longo de 2022, e os três segmentos, os demais segmentos são basicamente automotivo comercial, as máquinas agrícolas e linha amarela. Indo um pouco para a carteira de pedidos, que foi um outro destaque, esse trimestre, novamente, demonstramos uma carteira de pedidos recorde, de um pouco mais de 900 milhões de reais, que apresentou um crescimento em relação a junho de 2021 na ordem de 37%, demonstrando a boa perspectiva para os trimestres futuros. O aumento da entrada de pedidos, que a gente já vem acompanhando desde o segundo semestre de 2020, tem permitido que a gente consiga entregar crescimento de volume, né, tanto que nós destacamos também o crescimento da receita líquida do segundo trimestre de 22, que atingiu 372 milhões, crescimento em relação a 2021, né, e assim como já comentei, o aumento da carteira de pedidos. Indo para o slide número 4, aqui os indicadores conjunturais, onde nós observamos o PIB industrial e a formação bruta de capital fixo. 2021 foi um ano de forte crescimento. Aqui é sempre o trimestre do ano corrente com o trimestre equivalente do ano anterior, né? Então, pela própria redução que houve no período mais crítico da pandemia, as flutuações, né, o desempenho em 2021 foi bastante favorável, a base era um pouco depreciada. No primeiro trimestre de 22, ela ficou negativa. Contudo, né, é importante a gente mencionar que tem dois efeitos aqui que merece o comentário. O primeiro é que tem um efeito pontual em relação ao primeiro trimestre de 2021 no óleo e gás, reflexo do Repetro, né, que é algo isolado, e também que no primeiro trimestre de 22, formação bruta de capital fixo, houve uma redução bastante grande da parte de importações, né? Indo para o slide seguinte, número 5, aqui a utilização da capacidade instalada, a gente vê que o ano de 2022 está se mantendo no melhor nível desde 2015, né? Demonstrando, por fim, que a indústria em geral tem operado num bom nível de utilização de capacidade. Isso a gente também ratifica com o volume de atendimentos na parte de pós-venda, né? Ou seja, a utilização dos equipamentos continua bastante razoável, né? E é um nível também bastante acima, em torno de 15% acima, se a gente pegar a média, né, do mês de junho de 2011, por exemplo, até 2021. Então, aqui demonstra que, de fato, embora com alguns aspectos macroeconômicos mais adversos, a utilização da capacidade continua bastante favorável. Indo para o índice de confiança do empresário industrial, né, esse é aquele mais volátil, mede muito o humor do empresário industrial. A gente vê lá em 2020 uma queda em virtude do início da pandemia,
depois uma recuperação, vem um pouco de volatilidade no ano de 20, no primeiro trimestre de 21, com a segunda onda, né? E depois esse índice ele se estabiliza aqui no patamar entre 54 e 57,8 pontos, né? A gente já vê que nos últimos 4 meses ele apresenta crescimento, né? Demonstrando que o índice atual ainda demonstra um grau de otimismo bastante importante do empresário industrial em realizar novos investimentos. Em termos de segmentos que demandam os nossos produtos ou equipamentos em cada unidade de negócio, a gente percebe pelo primeiro semestre de 2022 que ainda continua bastante pulverizado os segmentos que demandam na unidade de negócio de máquinas home, né? Que é bastante favorável, né? Mesmo porque essa unidade é uma unidade que fabrica máquinas de uso geral, que são amplamente usadas em todos os segmentos da indústria, né? Então, a gente vê que cai um pouco em máquinas e equipamentos, mas, por outro lado, cresce em prestador de serviço, que muitas vezes, né, é um prestador de serviço para o próprio segmento de máquinas e equipamentos. A mesma coisa a gente fala de máquinas agrícolas, ou seja, esse é um segmento que irriga muito, né, as pequenas e médias indústrias, e por si presta serviço para esse segmento. Então, a gente vê que, de uma maneira geral, né, diversos segmentos continuam bastante positivos em relação ao consumo, a demanda por máquinas e equipamentos. Na BW, é natural que ela tenha uma concentração, uma empresa mais de nicho, né? E os segmentos onde houve entrega de máquinas no primeiro semestre de 21 são basicamente 2 e os mesmos de 2021. O setor de máquinas e equipamentos, a BW, uma grande fornecedora de bens de capital para a própria indústria de bens de capital, né? E a parte de motores e sistemas. Por fim, a fundição continua muito sólida na parte de energia, ou seja, que representou 45% das receitas nesse primeiro semestre de 2022, e os demais segmentos, como nós comentamos, o automotivo comercial continua bastante bem, construção começou a dar sinais fortes, concretos de retomada mais recentemente, e o agrícola, que já vinha num nível bastante alto, intensificou ao longo de 2022. Em termos de distribuição da receita, máquinas home teve um ligeiro ganho de participação na receita consolidada, 57% para 58%. Fundidos e usinados foi quem mais cresceu proporcionalmente. Com isso, ganhou a participação, representando em torno de 34% da receita consolidada. E BW reduziu sua participação. Como o Cassiano já comentou, as receitas da BW, que usualmente têm uma concentração no segundo semestre, esse ano estão ainda mais concentradas, né? Então, mesmo em euros, ela trouxe um faturamento ligeiramente menor do que no primeiro semestre de 21, e também essa queda é impulsionada pela própria desvalorização do euro, né, que fez com que na conversão trouxesse menos reais. Em termos de região geográfica, o Brasil, no primeiro semestre de 2022, passou a representar 78%. Né? Esse crescimento vem muito em virtude da fundição, como eu disse, foi quem mais cresceu proporcionalmente, e fundição, grande parte das receitas são no mercado doméstico, seguido por Europa. A Europa acabou perdendo um pouco de participação pela própria receita da BW. A América Latina ganhou participação e é uma região que continua demandando um volume importante de máquinas. A gente já vinha comentando isso em 2021, e esse movimento continua ao longo de 2022. Os Estados Unidos praticamente estável,
e Ásia também, que a Ásia, se te lembrar, é representado exclusivamente por BW, onde houve a entrega nesse primeiro semestre de 22 de uma máquina para aquele continente. Em termos de entrada de pedidos, a gente, iniciando por máquinas home, tive uma entrada muito robusta de pedidos no segundo trimestre de 2022, representando um crescimento de 36,5% em relação ao segundo trimestre de 21. Aqui houve o crescimento tanto no mercado doméstico quanto no mercado externo, né? O segundo trimestre de 22, agora em maio, houve a retomada da principal feira do setor, realizada no início de maio, e que, como inclusive nós já comentamos em meio de comunicação, a feira em si foi muito positiva, além de trazer um volume de novos pedidos para nós bastante substancial também, impulsionando a entrada de pedidos. Na BW, ela trouxe um crescimento importante, expressivo de entrada de pedidos agora no segundo trimestre. Foram bons projetos, em torno de 10 milhões de euros, 54 milhões de reais, e continuamos bastante positivos em relação às oportunidades que a BW tem no pipeline para que possa, então, converter ao longo dos próximos trimestres, demonstrando que o mercado que voltou um pouco mais rápido para máquinas mais de uso geral, máquinas de menor porte, também começa a demonstrar essa retomada para o segmento de máquinas de grande porte. E fundidos usinados, né, nós já vínhamos num ritmo forte de entrada de pedidos. Esse trimestre representou um aumento de aproximadamente 20%, e aqui dentro desse número a gente vê o crescimento de todos os segmentos atendidos por essa unidade, demonstrando, né, que esses segmentos que vieram trazendo pedidos também possuem boas perspectivas, né, e não está ancorada em um determinado segmento atendido por essa unidade. Enfim, todos estão demonstrando recuperação. No total do trimestre foram 480 milhões de pedidos, quase 36% acima do segundo trimestre de 21, o que fez com que, mesmo um crescimento de receita, nós pudéssemos aumentar ainda mais a nossa carteira de pedidos, e no final agora do segundo trimestre, em junho, alcançou 904 milhões, sendo 409 milhões de máquinas, home, um crescimento de 25% em relação ao segundo trimestre de 2021, a junho de 2021, mesmo acontecendo com a BW, né? As entregas, boa parte dessa carteira está bastante concentrado no segundo semestre e principalmente no último trimestre desse ano. Também apresentou um crescimento de 15%, a despeito que a taxa de conversão aqui é menor em 2022, mesmo assim apresentando crescimento. E, por fim, fundidos usinados, né, também tendo um crescimento expressivo de carteira, né, 327 milhões, ou seja, tem uma boa perspectiva para os próximos trimestres. Em termos de estrutura de custos, a gente vê uma estrutura no primeiro semestre de 22 similar a 2021, onde se a gente analisar em relação a anos anteriores, houve uma melhora substancial, principalmente de diluição daquelas despesas e custos mais fixos, né? Aqui o que nós podemos notar é uma nova diluição em mão de obra, ou seja, nós crescemos produção, mas não crescemos na mesma proporção a estrutura de colaboradores, né? A depreciação basicamente estável, né? E as despesas industriais crescem um pouco, principalmente em virtude de manutenções necessárias para a manutenção do parque, agora que a gente está usando a capacidade acima do que a gente vinha usando historicamente. Em termos de rentabilidade, o segundo trimestre de 2022, nós obtivemos uma margem bruta de 28,2%, 4,5 pontos percentuais abaixo do segundo trimestre de 2021,
e aqui explicado por 3 principais fatores. O primeiro, a própria BW, né, que teve uma margem nesse segundo trimestre abaixo do segundo trimestre de 2021, muito decorrente dessa disparidade de entregas de máquinas e produção no primeiro e segundo semestre, né? Segundo, agora a gente viu que temos uma carteira bastante robusta, por isso que a gente espera uma recuperação das margens ao longo do segundo semestre, né? Mas, porém, nesse período de comparação, ela representou em torno de 1% de redução no impacto no consolidado, né? Também na parte de máquinas home, a queda de margem foi exclusivamente em virtude de câmbio, né? O câmbio médio do segundo trimestre de 2022, né? O dólar, o real se valorizou 6%, desculpa, 7,1%, e o euro 18%. A gente sabe, né, o euro que tinha uma paridade no segundo trimestre de 21 em torno de 1,20 para o dólar, caiu para 1,06, uma parte relevante das nossas exportações, como a gente viu no gráfico de região geográfica, é para a Europa, né? E, obviamente, isso impacta ainda mais nas margens da exportação. E, por fim, fundidos usinados. Fundidos usinados teve uma certa redução no segundo trimestre, né? Aí tem o efeito das entradas de reajuste de preços, tem um aspecto que a gente vem desenvolvendo novas peças, e esse início tem uma consolidação, né? Até se chegar na excelência produtiva. Contudo, a função, se a gente olhar, né, já tem apresentado no segundo trimestre em relação ao primeiro, um ganho de margem bruta e as demais margens operacionais bastante substancial, que nos dá também um olhar positivo para os próximos trimestres para a função. Bom, e no trimestre, como nós crescemos faturamento, né, mesmo com uma redução da margem bruta, né, nosso lucro bruto ficou em torno aí de 10% abaixo do lucro bruto do segundo trimestre de 2021. Com essa redução de margem bruta, também acaba acontecendo o mesmo movimento quando a gente fala de EBIT e EBITDA, nós vamos já para o próximo slide. Então, houve uma redução do EBIT absoluto de 16 milhões e, consequentemente, uma redução da margem EBIT também. No EBITDA, nós vamos encontrar o mesmo movimento, ou seja, com a redução da margem bruta, reduz-se o EBITDA e, consequentemente, margem EBITDA. E no lucro líquido, né, houve uma redução aqui de aproximadamente 10 milhões. Né? Aqui a gente teve no segundo trimestre de 22 um pouco mais de variação cambial no resultado. Né? São pequenas posições que a gente acaba, por alguns períodos, ficando, como a taxa final, né, de junho em relação a março, né, houve nesse período de comparação uma desvalorização cambial, ou seja, o real, que era em torno, o dólar que valia 4,70 em reais, passou para 5,24, uma valorização de 10,6%, o euro 4,3%, então representou um pouco mais de variação cambial no resultado, que ajudou também a reduzir o lucro líquido. Nós terminamos com a margem líquida de aproximadamente 9% no segundo trimestre de 2022. Aqui a performance por unidade de negócio. O primeiro semestre, a evolução de máquinas home para o segundo semestre em faturamento, né, nós tivemos cerca aí de 15% de aumento do faturamento. Conforme a gente já comentou, a queda da margem bruta é decorrente basicamente do efeito cambial das exportações, e com essa redução de margem, a margem bruta também acaba reduzindo a margem EBITDA, mas ainda no primeiro semestre uma margem EBITDA, se a gente olhar até historicamente, bastante robusta. BW reduziu o faturamento, né? Como eu falei, em euros já houve a redução, como a taxa média nesse período também a gente viu uma valorização do real em 2022, traz menos reais, né? A parte de
disparidade de volume de produção entre semestres, né, desse ano é ainda mais aparente, o que traz uma dificuldade de manter a eficiência operacional, porque é uma flutuação bastante grande de carga de fábrica, né? Isso faz com que a gente tenha perdido margem bruta, né? E, consequentemente, também margem EBITDA. E na função, onde houve um maior crescimento proporcional, né? A margem bruta reduziu, porém, aqui, se nós olharmos trimestre a trimestre, a gente já vê o segundo trimestre com uma evolução bastante relevante em relação ao primeiro, né? O que, como a gente já comentou, nos dá uma perspectiva positiva diante da carteira muito robusta, que ela terminou quase 330 milhões de reais, e o que foi o resultado especificamente do segundo trimestre de 22, mostrando já uma evolução significativa. E quando a gente olha semestre, então, pela queda da margem bruta, há também uma certa redução da margem EBITDA. Em termos de posição financeira, houve um consumo de caixa ao longo do segundo trimestre, né? Usualmente, nós consumimos mesmo caixa no primeiro semestre, onde a gente acaba chegando a maior volume de estoques, e depois, ao longo do segundo semestre, parte disso, ou integralidade, é devolvida para o caixa da companhia, né? De qualquer forma, esses 48 milhões, nós tivemos no trimestre, né, um investimento aí na ordem de 38 milhões, uma parte significativa disso ainda está sendo a destinação de capital para o negócio de locação de máquinas, que tem demonstrado uma performance muito favorável, um crescimento muito interessante, né? Então, demanda ainda algum caixa, né? Houve a distribuição de juros sobre o capital próprio na ordem de 13 milhões, né? E depois um certo aumento do capital de giro, principalmente na parte de estoques. A BW começa a receber de forma mais expressiva os componentes para as entregas concentradas no segundo semestre, né? E a função para fazer frente a esse crescimento significativo da carteira de pedidos. Então, com isso, nós consumimos caixa, né? Porém, a dívida líquida ainda no nível relativo bastante saudável, né? E o caixa mais suficiente para fazer frente às obrigações de curto prazo. Em termos de performance da ação, a performance, se a gente analisar os últimos 2 anos, né, nós tivemos uma performance acima do Ibovespa, né? Se a gente olhar a performance quando nós terminamos a reorganização no final de 2016, de 2017 para cá, nós temos consistentemente demonstrado evolução, né, os resultados, voltado a dar lucro líquido, geração de caixa, né? Então, é algo que já, pelo 5º ano consecutivo, tem demonstrado resultados positivos. Bom, diante disso, nós finalizamos a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2022. Novamente agradecer a presença de todos e nós ficamos à inteira disposição agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Para fazer uma pergunta, digite juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, utilize a ferramenta Raise Hand para liberarmos o seu microfone e, em seguida, identifique-se. Nós temos a pergunta do Alcides Camargo. A pergunta é: tem uma previsão de pagamento de proventos para o segundo semestre de 2022? Alcides, obrigado pela pergunta. Bom, primeiro é importante mencionar que nós temos uma política de dividendos, né, pública inclusive, que estabelece uma diretriz para que seja distribuído ao menos 33% do lucro líquido consolidado da companhia anualmente.
O que a gente tem seguido nos últimos anos, até em virtude de estarmos no regime trimestral em termos tributários, é que nos últimos trimestres a gente tem feito nessas bases para que haja também o aproveitamento fiscal dessas distribuições. Contudo, é algo que também demanda uma análise financeira, né, necessidade de caixa, custo, eventualmente, de novas linhas de crédito, né, e que pode, então, pode acontecer trimestralmente, como vem acontecendo, ou, eventualmente, no final do ano, né, quando, então, é discutida a destinação do lucro líquido do exercício. Né. Mas, de qualquer maneira, em se tendo lucro, né, que é o que tem acontecido ultimamente, a nossa prática, né, tem sido a distribuição trimestral, né, mas sempre, como eu falei, decorrendo de uma análise, porque no final a decisão não é da diretoria, no final a decisão acaba sendo sempre dos representantes dos acionistas, que é o Conselho de Administração. Bom, houve duas perguntas do Lucas Xavier. A primeira é: bom dia, a categoria outros de máquinas, home engloba o aluguel de máquinas? É uma questão. Poderiam comentar um pouco sobre o desempenho da linha e expectativa de divulgação dos resultados separados? Lucas, obrigado pela pergunta. Bom, na máquinas home, né, na realidade, todo o resultado do negócio de locação, né, como ele é intrínseco a essa unidade de negócio, a receita é considerada dentro da receita operacional líquida da unidade de máquinas home, os respectivos custos dentro do custo dos produtos vendidos e as despesas operacionais dentro das próprias despesas operacionais. Ele não é agrupado dentro de outros, né? Outros resultados geralmente refere-se à venda de máquinas que é do nosso próprio parque fabril, onde nós, então, fazemos isso como forma de modernização do parque, porque nós usamos muitas máquinas de fabricação própria, né? Então, esse tipo de transação que acaba carregando outros, mas o negócio de locação ele vai alocado em cada grupo da demonstração de resultado, ou seja, receita, custo e despesa operacional. O negócio de locação que nós lançamos aí no segundo, terceiro trimestre de 2020, né, ele vem demonstrando uma aceitação muito interessante por parte dos clientes, né? A gente agora começa a concluir um primeiro ciclo, né, da parte de locação, porque ela é no máximo 2 anos de locação e depois a máquina retorna a home e nós fazemos então a comercialização dessa máquina seminova, né? Agora estão voltando as primeiras máquinas. O que nós podemos dizer é que tanto o volume de geração de novos negócios na alocação desde 2020, quanto de venda das máquinas seminovas, tem apresentado um crescimento substancial. Né? E também a gente vê que nos clientes as utilizações mais variadas também acontecem com a alocação, demonstrando que ela está prestando o seu papel como solução de apoiar os clientes a eventualmente entrar em projetos que não faria sentido o risco-retorno se houvesse só a possibilidade de aquisição do equipamento. Em relação à divulgação de resultados separados, como eu disse, ela é muito ligada, ela faz parte do negócio de máquinas home, né? Então, eventualmente, a gente tem a discussão, acho que ainda precisa ganhar um pouco mais de corpo, né? Mas é um negócio que ele está intrinsecamente ligado ao business de máquinas home, né?
e aí demandaria um volume bastante grande, talvez de premissas, para efetivamente segregar esse negócio dos demais, mas acho que o importante é que a performance dessa nova solução tem sido muito positiva desde o seu lançamento. E a segunda... Deixa eu só complementar um pouco. De qualquer forma, Lucas, você consegue ver no release algumas informações destacadas do business de locação que eu acho que são bastante interessantes. A gente tem ali o número de máquinas que foram locadas no trimestre, em comparação com o trimestre anterior, os valores, né, que representam esses novos contratos, inclusive desde o histórico, né, desde que a gente começou a fazer a locação até hoje, quantos contratos a gente fechou, são 386 máquinas já, e quanto que isso representa de receita, tá? Esses contratos são sempre de 12 e 24 meses. A segunda pergunta, né, Fábio, é em relação a repassar o aumento de custo dos produtos vendidos. Sim, nós estamos conseguindo. A função, a gente teve que renegociar junto aos nossos clientes os aumentos que tiveram de matéria-prima. Esses aumentos passaram a vigorar a partir de junho de 2022. Então, a gente conseguiu finalizar esses incrementos do custo, né, da função. Em máquinas home, a gente também consegue. O único desafio que a gente tem sempre é a volatilidade do câmbio, né, porque o preço da máquina em moeda forte, em dólar e euro, ele tem as suas correções pela inflação desses países, que não é baixa, mas até você conseguir repassar todo esse preço, o câmbio das máquinas que já foram vendidas, né, o câmbio que oscila, acaba às vezes machucando a margem. Foi a condição do segundo trimestre. A gente já está bastante confiante que a gente começa a recuperar isso ao longo dos próximos trimestres. A próxima pergunta vem do Francisco College. A questão é: nós vimos um aumento no percentual de unidades de máquinas home destinadas ao ensino, de 1 para 8%. Vocês poderiam comentar um pouco sobre o que se deve esse aumento, por favor? Claro. Obrigado pela pergunta, Francisco. Nós temos, na base de clientes, também uma variedade grande, né? Uma quantidade grande de clientes que são escolas técnicas, né? Tanto estaduais quanto federais, né? E onde acontecem vendas consistentes para esses clientes. O que ocorre é que, ao longo do primeiro semestre de 22, nós entregamos para 2 escolas técnicas, né? Uma espalhada no Brasil e a outra no Rio de Janeiro, né? Um volume grande de máquinas, e então representou essa concentração. Acho que o importante o ensino sempre fez parte da base de clientes da Home, né? Ela acontece de maneira frequente, né? Mas, de fato, a representatividade acabou sendo aumentada nesse período em virtude da concentração, né? Porque geralmente eles fecham pacotes maiores para poder fazer uma renovação, principalmente quando é descentralizado ao longo do país, né? Para facilitar todo o processo de negociação, de entrega, etc. Então, acaba ocorrendo essa concentração, tá? Mas, usualmente, é menor do que esse percentual, mas é algo que, de fato, acontece de maneira consistente dentro dos nossos negócios. Aí, especificamente, isso ocorre dentro de máquinas home. A próxima pergunta é do Pedro Pimenta. Bom dia, parabéns pelos resultados. Gostaria de saber o target de participação na receita do segmento de locação de máquinas home e qual o horizonte de tempo para esse atingimento. Pedro, a gente não passa nenhum target ou guidance sobre nenhuma das unidades de negócio, mas o business de locação, eu acho que a gente mostrando os dados que a gente está mostrando no release, a gente mostra aí um incremento gradual todo trimestre, né? Tem uma exigência de caixa, de capital de giro para esse business, mas tem um retorno bastante bom. Dentro da nossa cadeia de valor, acho que o que é importante ressaltar é que, além
da receita com a alocação de máquinas, a gente vai ter uma segunda receita no segundo momento, que já deve começar nesse segundo semestre, com a venda dessas máquinas reformadas por nós fabricantes e devolvidas ao mercado com garantia, onde a gente acredita que a gente está adicionando para o cliente ainda mais valor, né? Então, a gente vai conseguir aí, dentro desse business, eu acho que duas coisas bastante interessantes, que é promover o cliente a tentar buscar novos negócios, alocando máquina, e também vendendo as máquinas de locação revisadas pelo fabricante e colocando com garantia no mercado, que vai também ser um outro negócio bastante interessante, mas esse ainda não tem nenhuma receita relevante, porque na maioria dos contratos os clientes estão escolhendo 24 meses, então a gente começa a receber essa máquina a partir desse segundo semestre, lembrando que esse negócio completou agora esse mês 2 anos. A próxima pergunta do Marcos Carregari: pode comentar o comportamento dos custos e preços praticados no segundo trimestre e o que esperar para o restante do ano, tanto em máquinas, home quanto fundição? Eu acho que eu cobri isso na outra pergunta, mas só sumarizando, fundição, a gente espera ter melhoras de margem ao longo dos próximos trimestres, porque as renegociações foram finalizadas já em junho. Em máquinas home, o câmbio vai ser importante para a definição das margens. As margens do mercado interno continuam sólidas e bem robustas, não tiveram queda. A margem do mercado externo vai depender bastante de como vai estar o câmbio ao longo do terceiro trimestre, quarto trimestre. De qualquer forma, tem alguns reajustes de preço na lista em dólar e euro, que a gente já deve sentir algum efeito nos próximos trimestres, e a flutuação do câmbio é o que pode afetar tanto positivamente quanto negativamente, agora mais positivamente, porque está acima do que foi no segundo trimestre. Lembrando que a gente vem exportando bastante máquina esse ano e o mercado externo vem ganhando relevância. A outra pergunta do Pedro Pimenta é sobre a nossa capacidade de repasse de preços. Eu falei um pouquinho, a gente consegue sim, toda a cadeia está sofrendo com inflação de commodity, ou sofreu ao longo dos últimos meses, então não tem, os clientes entendem e os concorrentes todos estão fazendo o repasse de preço. Rússia e Bielorrússia, como a crise da Rússia e Ucrânia pode afetar os negócios da Home, qual a representatividade desses países nos negócios da Home? Diretamente, Rússia e Bielorrússia não eram países que tenham clientes relevantes para a Home. A gente vendia 5, 6 máquinas por ano para esses países, então não tem diretamente um efeito significativo, né? De qualquer forma, a guerra também acaba gerando mais investimento em bens de capital, em defesa, e aí a BW, a Home também tem uma certa exposição a esse mercado, apesar de não ser um mercado tão significativo, e a exposição ser no terceiro, quarto tier desses mercados, mas isso pode sim gerar alguns negócios adicionais, principalmente no mercado externo. Pergunta do Francisco: vocês enxergam a evolução de margens da BW com o crescimento da carteira de pedidos? Com a BW tendo uma melhor utilização da capacidade instalada, e a gente com certeza deve ter um incremento de margem da BW, principalmente no quarto trimestre, onde a gente faz a maior entrega de máquinas do ano. Se vocês olharem até em outros anos, o quarto trimestre, quando a gente tem entregas significativas de máquinas, a gente tem uma evolução de margem importante. A próxima, também do Marco Carregari: qual o nível de ocupação fabril do segundo trimestre, máquinas home e fundição? A fundição, a gente já está com um nível de quase 75% de utilização. Máquinas home, se eu pegar a parte de montagem, a gente deve estar próximo de 60% de capacidade.
mas, obviamente, na parte de usinagem, a Home é bastante integrada na parte de chaparia, caldeiraria. Pode haver alguns gargalos e alguns investimentos vão se fazer necessário, né? Mas, assim, no geral, máquinas 60%, fundição 75%. Lucas fez uma pergunta, eu já volto do Marco. Do Lucas, a Home tem olhado o mercado para algum tipo de M&A. A gente sempre está olhando o mercado para entender se tem alguma oportunidade importante para os nossos acionistas, seja em orgânico, seja em M&A. Hoje a gente está bem focado na operação, em aumentar a produção, em alavancar ainda mais o business de locação, que está mostrando uma performance até um pouco melhor do que o que a gente tinha no nosso business plan. A gente também está introduzindo a Prodis, né, que é um braço financeiro para poder fazer financiamento, principalmente das máquinas que estão voltando de locação e também requer o uso de capital. Mas, sim, a gente sempre olha o mercado para ver se existe alguma oportunidade de M&A que a gente acredite que vai adicionar valor para os acionistas. Marco pediu para que a gente abrisse a carteira de pedidos atual, ex-BW, atrelada ao dólar. A gente normalmente não faz essa abertura, mas, Marco, acho que dá para ter mais ou menos uma noção que a Home, ela mais ou menos 30% da produção dela de máquinas é para o mercado externo e os outros 70% é para o mercado interno. Então, mais ou menos essa é a proporção de vendas da Home, que provavelmente reflete mais ou menos as posições de carteira da Home. Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Por favor, Sr. Luiz Cassiano. Bom, gostaria de agradecer, obrigado a todos por participar da conferência do segundo trimestre da Home, e o nosso time de relações com investidores, ele fica à disposição dos senhores. Ok? Obrigado, tenham um bom dia. A teleconferência da Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.